Nosso hospital do Centrinho, gente, que presta um atendimento gratuito, que é financiado pelo Ministério da Saúde, e em 2017 eu vi que nós tivemos 102.890 pacientes de todas as regiões do Brasil. Vejam que maravilha, 55% eram craniofaciais e 39% deficientes auditivos, e 6% outros. Então, vejo que é um volume muito grande de paciente nessa especialidade nossa. Então, nós devemos ter orgulho desse nosso trabalho, né, e do que é o Centrinho atualmente. E nós, de uma certa forma, estamos há muito tempo, né, eu estou há 3 décadas já no hospital, então nós aprendemos muito nessas 3 décadas. Então, talvez a nossa experiência seja não só profissional, como passar para as novas alunas, as aluninhas que vão ser profissionais, né, um pouco da nossa experiência hoje, né. Eu separei um pouquinho da minha casuística para mostrar para vocês, porque eu apresentei isso numa reunião sobre palato, então eu tenho, assim, uma casuística de palatoplastia de mais ou menos 3.623 palatoplastias, num total de 13.465 cirurgias que eu realizei desde 1987, fevereiro, quando eu cheguei bem jovem aqui ao hospital, até o ano de 2017, que foi esse levantamento. Então, a nossa experiência, que a gente vai passar para vocês, é um pouquinho dessa nossa experiência, dessa casuística que nós temos, né? E eu queria agradecer a todos os mestres que, de todas as formas, puderam me ajudar. Então, aqui nós temos um dos melhores cirurgiões do mundo, que foram esses mestres com os quais eu aprendi, modifiquei conceitos, modifiquei atitudes, modifiquei minha técnica, enfim. A gente tem que abençoar os nossos mestres, como vocês devem estar abençoando a Jennifer Marinês, né? Porque são eles que nos levam, nos direcionam. Como eu falei na última aula, vocês vejam a importância da cirurgia de palato, porque a maior parte dos nossos pacientes, né, eles têm, a maior parte das nossas fendas, 73,92%, envolvem o palato. Então, isso que nós vamos falar hoje, sobre quando não dá certo uma cirurgia, né, uma insuficiência velofaríngea, é muito importante, porque a casuística é bastante grande dessa deformidade. Então, eu não poderia deixar a mencionar a vocês que os clinical trials prospectivos e randomizados, eles foram, na minha vida, divisores de água. Porque foram novas técnicas, foram novos desafios. Eu tive a oportunidade, a honra enorme de participar do projeto Flórida, com a Jennifer e com a Marinês, durante 20 anos, né, que esse projeto teve. Eu tenho a honra de ainda estar participando do projeto TOPS, que foram projetos da ciência, que eu acho que no mundo muito difícil ter projetos iguais. O Flórida, eu quero relembrar, porque é um orgulho ter participado desde 1990 desse projeto. Nós fomos 4 cirurgiões. Esse projeto estudava cirurgia de lábios, cirurgia de palato, e foi introduzida na nossa vida aquela técnica de Furlow, que eu mencionei para vocês, da zetaplastia. Então, nesse momento, com esse trabalho nessas pesquisas, nós pudemos ter uma conclusão final sobre, para vocês, o mais interessante, que 81% dos pacientes operados com a técnica de Furlow, eles foram para ressonância normal, e 19% tinha uma hipernasalidade, enquanto que na von Langenbeck, 71% tinha uma ressonância normal e 29% uma hipernasalidade. Então, vocês vejam, nossa rotina era uma técnica de von Langenbeck, em que nós realizávamos não a retroposição que nós executamos hoje, era diferente um pouquinho esse procedimento. E vejam que esse projeto maravilhoso de pesquisa trouxe uma resposta, que uma técnica de alongamento como a Furlow era melhor ser realizada do que a von Langenbeck. A partir desta cirurgia, desta descoberta, nós também fizemos levantamento no hospital sobre a porcentagem de DVF de insuficiência velofaríngea dos nossos pacientes, dos vários protocolos. E também a Furlow, nesse período, foi considerada a técnica que deu o melhor resultado do que von Langenbeck e outras técnicas realizadas no hospital, né? O projeto TOPS, que é o projeto que eu disse a vocês que ainda não acabei, que é sobre palatoplastia primária, esse TOPS é Time of Primary Surgery, nós tivemos 22 centros especializados, reunindo Reino Unido, Escandinávia e o Brasil, olha a nossa honra, e o Centrinho foi o centro escolhido do Brasil. Essa pesquisa multicêntrica, ela investiga qual a melhor idade para a cirurgia primária do palato. É 6 meses de idade, como muitos falam, seria tão bom a gente operar precocemente, ou é 12 meses? E qual é o impacto no desenvolvimento da fala, da audição e do crescimento facial? E esse projeto maravilhoso, que nós
finalizamos de operar o último paciente faz 2 anos, agora nós estamos compilando os resultados do pós-operatório, para nós determinarmos, talvez o ano que vem, o próximo ano, poder dar essa resposta para a literatura mundial. E vejam, por que, doutora Thelma, vocês estudaram a técnica de Summer-Led? Porque na literatura, os melhores resultados publicados têm sido desse cirurgião inglês, que na verdade é australiano, nascido na Austrália. Gente, ele teve até os 5 anos 0,9% apenas de insuficiência velofaríngea. Então, vejam que o Dr. Summer-Led, ele nos abriu um grande caminho, como eu falei na aula passada. Ele introduziu o uso do microscópio para operar a cirurgia. Isso fez com que as cirurgias fossem mais acuradas, só são feitas com bisturi. Então, isso, nós começamos, nesse projeto em criancinhas, né, de 6 meses e 1 ano, a trabalhar com essa técnica. Então, um novo desafio na minha vida, e na dos colegas, que também do Dr. Carlos Eduardo Bertier, que também participou desse projeto. Então, o que eu quero... Por que eu estou dizendo isso? Nossa, doutora Thelma, eu vim para ouvir sobre IVF, mas é muito bom vocês saberem a experiência de uma pessoa que está no hospital há 30 anos. Então, o que eu quero dizer para você? Um por todos, todos por um. Nós não somos nada sem o outro. Nós precisamos do outro, o outro precisa da gente. Então, essa união entre nós deve ser uma união maravilhosa, não só entre os profissionais, como uma união afetiva de troca de informações, de troca de ideias, e principalmente vocês jovens que estão iniciando uma nova vida, se preocupem em ser cada vez mais capacitados, né? Se puderem trabalhar com pesquisa, trabalhem, para que vocês possam evoluir nos resultados. Se preocupem com o seu resultado de terapia, se preocupem em resolver o problema dos pacientes. Então, um por todos, todos por um, eu acho que é a coisa mais séria que eu tenho a dizer para vocês em termos de resultado. Então, vamos nos unir sempre. Ninguém é Deus, ninguém sabe tudo, todos nós somos falhos. Então, vamos nos ajudar mutuamente e vamos ter equipes multidisciplinares e interdisciplinares, em que a voz de todos seja ouvida de forma igual. Então, essa é uma mensagem muito importante. Só para falar para vocês que o tratamento da disfunção velofaríngea, principalmente da insuficiência velofaríngea, em nosso hospital o protocolo é 5 anos de idade, né? E como eu disse na última aula, hoje eu tenho a convicção de que a insuficiência velofaríngea pode ser prevenida. Nossos pacientes, gente, podem ter a fala normal. Isso é uma obrigação do cirurgião, embora não dependa apenas da gente, mas esse deve ser o nosso objetivo principal. E o segredo para isso, como eu já falei na aula passada, vamos rememorar, a cirurgia tem que ser realizada na idade correta. Se eu operar a criança com 10 anos, eu não vou ter o mesmo efeito. O cirurgião precisa ter experiência, ou desenvolver a experiência, ter habilidade, ou então ter um colega, um cirurgião sênior para ajudá-lo. Essa técnica deve ser acurada, precisa. A dissecção tem que ser uma dissecção anatômica, principalmente dos músculos elevadores e palato-faríngeos. E sempre, como eu disse na última aula, vamos utilizar protocolos de tratamento consolidados. Aqui no hospital, o que nós temos feito é operar do lábio com palato duro e depois o palato mole. Na literatura, a maior parte dos artigos nos indicam que operar o palato em 2 tempos é melhor para o desenvolvimento do paciente, crescimento e fala. A meta dessa cirurgia, portanto, queridos, a fala é uma das principais medidas do resultado da cirurgia primária do palato, nos indivíduos que têm fenda palatina. O que é uma fala normal? É uma fala que é equilibrada. O crescimento facial também tem que ser favorecido pelas técnicas cirúrgicas. Agora, eu perguntaria, o que é uma velo? Porque às vezes o paciente fala, veloplastia radical ou ampliada, o que é isso, doutora? Só para a gente lembrar uma coisa que eu já falei na aula passada, é que, por exemplo, nessa técnica do Dr. Summer-Led, então nós vamos fazer uma incisão cirúrgica, separando a mucosa oral da nasal. A dissecção da mucosa nasal ela é bem precisa. Eu tenho que separar a mucosa do músculo. Depois que eu separei a mucosa do músculo e suturei, aí eu tenho aqui à minha disposição o músculo palatofaríngeo, certo? Músculo muito importante do véu do palato. Como nós já conversamos para vocês a função dele, para trás e para baixo, puxa o palato. Olha só a extensão desse músculo e olha como ele está preso anteriormente. O que nós vamos fazer? Através do bisturi, nós vamos incisar esse músculo, desinserir-o do osso, é muito importante a desinserção do osso, separá-lo da mucosa oral e vamos progredir com essa dissecção até posteriormente, ok?
Essa dissecção ela é fundamental para a gente. Quando nós já dissecamos esse músculo, chegamos até na porção posterior e descobrimos o músculo palato-faríngeo, que é um cordãozinho, então ele é um músculo redondinho, tá vendo aqui? Então, aí nós suturamos o palato-faríngeo, que está aqui em cima, e suturamos os elevadores. Nós estamos visualizando os músculos elevadores. Olha como é importante essa cinta muscular. Essa cinta traz uma tensão para a elevação do músculo do palato. Então, ela é muito importante para já, na primeira cirurgia, nós prevenirmos a insuficiência velofaríngea. Então, a insuficiência velofaríngea tem que prevenir. Aí vocês falariam, mas, doutora Thelma, qual que é a diferença disso com as outras técnicas? Elas também põem o músculo para trás, sim, elas retroposicionam, mas elas não retroposicionam vendo a musculatura. Então, que eu estou suturando elevador com elevador, eu tenho a certeza que é o elevador. Aqui eu tenho a certeza que é o palato-faríngeo. Então, eu estou individualizando os músculos e fazendo uma cinta muscular muito acurada. Que mais que eu fiz de diferente nessa técnica? Eu não tenho nada interpondo, eu estou com o músculo totalmente preso aqui atrás, eu não tenho risco, ele não está preso em mucosa nasal nem oral, porque ele foi totalmente dissecado, e com isso, não tem perigo, depois que cicatrizar, o meu palato vir para frente de novo, que é o que pode acontecer em outras técnicas. Por exemplo, na von Langenbeck, o cirurgião jogou para trás o grupo muscular, só que a cicatrização vai puxando esse músculo para frente, porque ele está preso numa das mucosas. Então, essa que é a importância da vela intravelar ampliada. Depois nós suturamos, né, usando pontos que diminuem a tensão, e aqui a sutura final. Na maior parte dos casos, a gente não precisa fazer liberador, ok? Agora, existem desafios, sem dúvida nenhuma, né? Quais são esses desafios principais da palatoplastia? É a fístula no palato, que pode trazer, no nosso caso, um problema de hipernasalidade, e também a insuficiência velofaríngea, que é o nosso assunto de hoje. O índice médio de insuficiência velofaríngea, ele varia de 5% a 38% após a cirurgia primária de palato, na maior parte da literatura. Agora, é lógico que o processo da fala não depende apenas, gente, de você ter um palato, uma cirurgia bonita de palato, não. Tudo começa pela organização do sistema nervoso central. Tem pacientes que não têm essa organização, portanto, não falam, né? Através dos impulsos nervosos, nós temos movimentos musculares e estruturais que vão produzir uma pressão aérea e um fluxo aéreo que vai formar ondas acústicas. Então, nós vamos agora exibir para vocês um pequeno videozinho mostrando esse processo. Esse vídeo é do Homem Virtual da USP, né? Que nós tivemos essa colaboração, né? Pela internet, pegamos esse pequeno vídeo, só para mostrar esse processo de onde ele começa. Para nós entendermos que a insuficiência velofaríngea não depende apenas de uma cirurgia bem realizada, de um palato fechado. A produção do som começa com a respiração. O ar sai dos pulmões e encontra as pregas vocais, que ficam na laringe, na região do pescoço. A passagem do ar pelas pregas vocais resulta em movimentos que produzem o som. Quando estamos apenas respirando, as pregas vocais encontram-se abertas. Durante a produção do som, as pregas vocais se aproximam. O som produzido na laringe é modificado nas estruturas que percorrem até chegar à boca. Na boca, a voz é transformada em fala. A voz é projetada no espaço até chegar à vida humana. Então, vocês vejam que o processo da fala é um processo muito complexo, não é verdade? Então, todos os nossos objetivos irão para resolver essa parte relacionada à palatoplastia. Mas não podemos deixar de entender que isso começa muito antes da cavidade oral, não é? Então, agora nós vamos continuar falando para vocês sobre a disfunção velofaríngea. Sim. Outro detalhe que nós não podemos olvidar é que nós também, dentro do nosso nariz, nós temos os cornetos nasais que filtram o ar. Então, nossa anatomia do aparelho da fonação ela é bem extensa, né? Nós temos aqui a parte óssea do palato, nós temos a parte mole, aqui os cornetos, eles são importantes, porque na maior parte das fendas, que são as fendas transforamen unilateral, às vezes pode haver obstrução de uma das narinas. Isso pode interferir com a nasalidade do paciente. Tanto que, em algumas vezes, em que nós vamos corrigir
corrigir problemas de insuficiência velofaríngea, nós procuramos primeiro operar o narizinho, primeiro trabalhar o septo nasal ou o corneto nasal. Para quê? Para evitar dificuldade respiratória. Lógico que em crianças isso a gente tem mais dificuldade de mexer no septo, né, porque por causa da idade, mas sempre uma preocupação nossa, que sempre está com a fala, é a parte da respiração, certo? Então não podemos deixar de esquecer isso. Eu não faço uma faringo, por exemplo, num paciente que não respira bem, não é verdade? Então a nossa noção, ela tem que ser bem ampla sobre esse mecanismo. Então, na função normal do palato, o que acontece? Quando nós temos um palato que está funcionando normalmente, ele se eleva, então o ar que vem da laringe, o ar que vem da traqueia, ele vai ser direcionado para a cavidade oral. Aí nós vamos ter uma ressonância oral. Mas se algo acontecer que o nosso palato, por algum motivo, ele não encostar na porção posterior da velofaringe, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma distribuição do fluxo aéreo para a parte nasal, e aí nós podemos ter uma hipernasalidade. Como eu disse para vocês na aula passada, olha o que é o nosso esfíncter velofaríngeo. O esfíncter velofaríngeo é um esfíncter muscular e também aponeurótico. Nós temos também a adenoide, que é uma estrutura que não é músculo, que também participa de todo esse processo, não é? Então, nesse processo, os músculos elevadores, palato-faríngeos, constrictor superior do faríngeo, o salpingo-faríngeo e o palato grosso são muito importantes. Por isso que a correção morfológica produzida pelo cirurgião plástico, ela tem que ser bem funcional para que nós possamos reabilitar esse esfíncter velofaríngeo, certo? E aí, qual que é o papel, doutora Thelma, do mecanismo velofaríngeo? Então, ele vai produzir um balanço entre o som de fala oral e nasal. Então, o véu se move para cima e para trás, existe medialização das paredes laterais, anteriorização da parede posterior. Então, esse esfíncter trabalha por diversos modos, não é? Para produzir uma fala normal. Então, vamos só relembrar que, com certeza, a doutora Marinês, na sua aula, brilhantemente, vai falar melhor para vocês, mas é que tudo que eu vou falar depende muito disso. Então, o fechamento, nós chamamos de mecanismo transverso, fechamento transverso, quando nós temos maior participação do palato em direção à faringe. Esse é o mecanismo mais comum. Então, o palato vai para trás e encontra a faringe. Então, esse é o mecanismo transverso. No mecanismo sagital, existe predomínio de movimento das paredes laterais. Elas se medializam muito mais do que o palato se retropõe. Isso é evidente, porque nós temos um fechamento sagital, quer dizer, uma parede lateral encostando na outra. Vejam que até no repouso, essa parede lateral está hipertrófica, de tanto esforço que ela produz para fazer o fechamento. Então, nós chamamos esse fechamento de fechamento sagital. O fechamento circular é um fechamento basicamente esfinctérico. Então, nós observamos que, igualmente, existe muita participação do palato, que se retropõe, as paredes faringianas laterais e da parede posterior da faringe, tá? Então, nós temos essa visualização do fechamento circular. Então, participação de lateral, participação de posterior, aqui vocês vejam essa estrutura, esse ressalto é chamado de anel de Passavant, e aqui nós vemos também o palato se posteriorizando, tá? Então, isso é o fechamento circular. Agora, o que é a disfunção velofaríngea? Então, a disfunção velofaríngea é uma falha no funcionamento velofaríngeo devido a anomalias ou estruturais ou mesmo erros de aprendizagem. Isso produz uma hipernasalidade, porque existe comunicação entre as cavidades oral e nasal, então nós vamos ter uma hipernasalidade, emissão de ar nasal audível, ou mesmo ronco nasal, não é? Porque nós vamos ter esse problema dessa insuficiência. Os distúrbios articulatórios, eles vão ser desordens típicas da fala de indivíduos com fissura labiopalatina ou que tenham disfunção velofaríngea. A hipernasalidade é o aspecto que mais nós estudamos de todo esse processo. O que causa, doutora Thelma, disfunção velofaríngea? Queridos, a desproporção palato-faríngea congênita, por exemplo, o palato é curto, já nasceu bem curtinho, e a faringe é ampla, então nós temos uma desproporção, então nós não conseguimos ter fechamento, né? Uma desproporção palato-faríngea adquirida, sabe quando? Após uma adenoidectomia ou após uma amidalectomia. Por exemplo, a criancinha tinha uma fala normal, mas, na verdade, ela tinha uma fala normal porque a adenoide dela era grande.
por isso que a fala era normal. A partir do momento que nós ressecamos a adenoide, o palato dele não consegue alcançar a parede posterior da faringe, e nós passamos a ter uma insuficiência velofaríngea decorrente dessa desproporção palato-faríngea. Tanto que a gente sempre é preciso em nos preocupar quando vai se retirar uma amígdala, então, ou uma adenoide. Uma adenoide, para nós, não é simplesmente tire uma adenoide, não. Ela pode estar participando do fechamento, e se isso acontecer com uma criança de 6, 7 anos, naquela fase escolar, ela pode ter problemas até dentro da escola, de relacionamento, por causa da retirada de uma adenoide. Então, a adenoidectomia é um procedimento que na fissura lábio-palatina, ela tem que ser muito bem pesada para que isso não traga problemas de fala para a criança. Outras alterações anatômicas dos músculos do palato e do anel velofaríngeo. Por exemplo, não tem o pilar posterior de um dos lados, nós já vimos isso. São anomalias estruturais, então o paciente nasce com o pilar só de um lado, não tem do outro, então ele vai ter uma insuficiência velofaríngea de origem anatômica. Por exemplo, ele teve um AVC, ele pode ter alterações por paralisia de alguma musculatura, o paciente pode apresentar uma paresia palatina central periférica de várias ordens, não é? Então, essas seriam as causas principais desse problema. Por exemplo, qual é a primeira... Doutora, como que eu faço para verificar? Como que eu acho isso? Então, a primeira avaliação que nós fazemos para diagnosticar o problema é, principalmente, fazendo um exame oral. Por exemplo, o paciente está falando fanhoso. Eu olhei e vejo essa grande fístula. Ela pode ser simplesmente a causa do meu problema, não é verdade? Então, o exame estático e dinâmico é fundamental para essa avaliação. Existem fístulas, eu tenho uma deiscência aqui, existe uma deiscência, nós estamos percebendo que os músculos estão separados. Existe a genesia de um pilar, por exemplo, eu tenho um pilar anterior e o posterior. Cadê o posterior desse lado? Eu não tenho. Não existe o pilar posterior. Então, isso é uma alteração anatômica. E aqui eu tenho amígdalas muito grandes, eu observo isso, e observo que eu tenho um grande anel de Passavant baixo, né? Então, esses detalhes, eles são filigranas, eles são muito importantes para nós definirmos a conduta com o paciente. Então, é muito importante examinar, avaliar o paciente. E tem também toda a parte da fono, que a doutora Marinês com certeza vai falar, do teste do espelho, né, do escape de ar, e o cul-de-sac para avaliar a ressonância nasal. A cirurgia plástica participa muito com a equipe, principalmente a fonoaudiologia, nós trabalhamos junto há muitos anos, faz muitos, 30 anos pelo menos, que nós atuamos reabilitando fala dos pacientes. Isso é realizado numa sala, com a presença da fonoaudióloga, do cirurgião, o pacientinho, seu familiar, para que nós possamos fazer uma análise criteriosa sobre o caso. É o exame que mais eu tenho usado para definir a IVF. Também tem a teleradiografia, né? Na naso nós temos essa visão do esfíncter, né? Uma visão bem direta, isso nos ajuda muito. A videofluoroscopia foi introduzida no Centrim pela doutora Marinês Pegoraro, doutora Jennifer, a doutora Cris Guedes também realiza, várias colegas da fonoaudiologia têm feito esse trabalho maravilhoso, porque muitas vezes, às vezes, uma criança de 4 anos, eu preciso tratá-la, mas eu não consigo realizar nada, ela não colabora, e nós temos feito a videofluoroscopia. Então, são exames incrivelmente importantes para o nosso diagnóstico. E a nasometria também, que a fisiologia tem atuado muito nessa avaliação também para nós, né, através da nasometria, que eu não vou entrar em detalhes, né, a técnica de fluxo-pressão, que com certeza vocês vão ter isso na aula da doutora Marinês. E agora nós temos que fazer o diagnóstico diferencial da disfunção velofaríngea. Por quê, doutora Thelma? Porque disso vai determinar o nosso tratamento apropriado, tá? Então, quando nós temos uma incompetência, a incompetência, nós vamos ter articulações compensatórias, e isso também vai acontecer não só independente da disfunção, independente da insuficiência velofaríngea, essas articulações também podem acontecer depois de uma insuficiência velofaríngea. Então, o paciente, na verdade, ele não está sabendo usar direito aquela cirurgia.
Então, ele opera, mas ele tem que fazer uma fonoterapia para ele adquirir a habilidade de estar utilizando aquele novo procedimento. Então, a cirurgia plástica, por si só, não resolve todos os problemas do paciente. Então, essa parte da função velofaríngea é fundamental. Nós temos uma fonoaudióloga, como vocês, maravilhosa, preocupada, vocês estão até assistindo a aula aqui à tarde, né? Assim, para vocês aprenderem algo que a gente possa acrescentar, mas então eu quero dizer que sem a participação da fonoaudiologia, muito pouco nós poderíamos fazer para os nossos pacientes, porque muito deles, a maioria deles tem distúrbio articulatório. Agora, a insuficiência velofaríngea, ela já tem que ter um gerenciamento físico. O que é um gerenciamento físico, doutora? Eu tenho que fazer ou uma cirurgia, usar uma prótese palato, ou uma prótese, certo? Porque ali existe insuficiência, quer dizer, não tem tecido suficiente. Né? Então, não tem como nós, por exemplo, só trabalharmos com a fala. Então, a fono fica trabalhando exaustivamente, o paciente fica até com disfonia e o palato não estava adequado. E, às vezes, alguns cirurgiões, eles falam, não, mas o palato está ótimo, pode continuar fazendo. Então, eu acho que essa humildade do cirurgião também tem que existir, de perceber que alguns procedimentos, eles podem não dar certo da primeira vez. E nós somos obrigados a tentar corrigir por uma outra vez, não é verdade? Então, por isso que um bom relacionamento entre os profissionais da área da fonoaudiologia e os profissionais da área da cirurgia é fundamental, porque o nosso pacientinho, ele depende dessa nossa conversa, dessa nossa trabalho em conjunto, não é, gente? E eu vou falar para vocês também do diagnóstico da disfunção pela naso, porque é um exame muito importante para nós cirurgiões. Ela permite que a gente faça não só o diagnóstico da disfunção velofaríngea, como indicar o tratamento cirúrgico, indicar se o tratamento é cirúrgico ou ele é protético, avaliar uma cirurgia que foi feita para ver se ficou adequada, para dar aulas para os alunos mostrando casos interessantes, não é? Então, ela tem muita importância no nosso trabalho. Então, nós usamos o endoscópio flexível, né? E até em criancinhas nós usamos também. A partir dos 4 anos de idade, nós temos conseguido fazer um bom trabalho com as crianças, na nasoendoscopia, para que nós façamos a definição. Quanto mais cedo, queridos, diagnosticarmos uma insuficiência velofaríngea, melhor é para a criança. Menos distúrbio articulatório ela vai ter desenvolvido, ela vai ter menos problemas escolares, porque ela foi operada mais cedo. Então, nós temos que pensar em tudo isso, não só no procedimento cirúrgico, pensar no que aquilo acarreta para a criança e para a família. Então, a nossa decisão ela é fundamental para a família da criança também, não é? Aqui para mostrar para vocês um caso de um palato não operado, como ele se apresenta. Então, eu vejo um lado do palato e vejo o outro lado, a úvula, né? Olha aqui, paciente falando, a úvula dobra, mas quer dizer, está aberto, não é? Então, isso aqui é um paciente, um palato em movimento, mas bipartido, porque não está operado. Isso aqui é a visão depois que você opera, ok? Doutora Thelma, esse é o ideal? O palato está nessa anatomia? Não, não é o ideal. Ele está fechando aqui, mas o ideal é que ele fique não côncavo assim. Ele fique convexo, ele fique tipo um morrinho. Nesse caso, ele está tendo movimento lateral e posterior que está compensando, mas existe uma concavidade no palato. Tudo isso nós observamos quando estamos fazendo a nasoendoscopia, tá? Então, a incompetência, como eu falei, a indicação da incompetência para a fonoterapia, né, que vai corrigir as articulações compensatórias, os erros articulatórios, mas os procedimentos físicos, eles podem mudar a estrutura, eles não mudam a função. Então, vejam a importância de trabalharmos juntos. Eu, como cirurgiã, vou fazer uma faringoplastia. A fono vai ser a minha grande parceira, vai ser aquela melhor amiga que vai ajudar em tudo para você ter bom resultado. Se nós não tivermos um acompanhamento adequado de uma profissional, nós podemos não ter tão bom resultado, porque corrigimos apenas a estrutura. Mas a função não depende só da estrutura, ela depende também da habilidade na fonação. Ok? O paciente, ele necessita aprender como usar o mecanismo velofaríngeo através do feedback auditivo. Então, doutora, como que nós tratamos a insuficiência velofaríngea? Com cirurgia, com prótese de palato e com acompanhamento fonoaudiológico. A insuficiência velofaríngea, na verdade, como vocês puderam perceber por tudo que nós falamos, é uma incapacidade de um fechamento completo do esfíncter faríngeo durante a fonação, dos fonemas orais, né, lógico.
Então, como que ela se manifesta clinicamente? Um dos itens mais observados por nós, o mais analisado, é a hipernasalidade. Então, a hipernasalidade, a insuficiência, ela provoca a hipernasalidade e o escape de ar. Isso o cirurgião vai tentar resolver. O cirurgião quer corrigir esse problema funcional. Agora, os distúrbios articulatórios, nós não temos essa capacidade. Então, aí entra a fonoaudiologia para nos ajudar a trabalhar com esses... Nos ajudar, não, para trabalhar com esses distúrbios articulatórios e, em parceria com a cirurgia, trazer ao paciente uma vida feliz, uma vida de muito contato, de muita comunicação, que é o que nós queremos para as nossas criancinhas. E o que nós queremos é ter poucas crianças que precisem disso. E quando tivermos essas crianças, que elas sejam tratadas em idade precoce, para que elas não desenvolvam outros problemas, não é verdade? Bom, e como nós tratamos cirurgicamente a insuficiência velofaríngea? Uma pergunta muito legal essa, muito interessante. Então, existem, queridos, vários tratamentos, né? Olha, existem os palatal pushback. O que é palatal pushback? É jogar o palato para trás. Então, existem técnicas que vão fazer essa retroposição, né? Waldkirch, Millar, Dorrance, que nós não utilizamos no nosso hospital. Existem alongamentos de palato, técnicas de veloplastia, como a Furlow e Summerled, que alongam o palato, então elas tornam o palato um pouquinho mais comprido. Nós temos os retalhos faríngeos, as esfincteroplastias, faringoplastia de aumento e combinação entre as técnicas. Então, vários são os métodos que nós podemos utilizar. Mas eu vou explicar para vocês qual que eu, na minha experiência, mais utilizo, não é? Sempre nós nos preocupamos, sempre a cirurgia plástica se preocupou com o gap velofaríngeo. O que é gap? É o buraquinho. Esse buraquinho, ele pode ser pequeno, médio, grande, né? Aqui nós vemos um pequeno gap, aqui nós vemos um gap um pouquinho maior, um palato côncavo. Então, sempre a gente procurava definir a conduta de acordo com o gap. Então, se o gap é pequeno, eu vou fazer o procedimento, por exemplo, de uma faringo-Heinz, você entendeu? Eu vou fazer algum procedimento mexendo no palato, porque o palato tá bom, ele é um palato longo, então eu vou fazer isso. Ah, não, esse gap é grande, vou fazer faringo. Com o tempo, eu fui mudando muito o meu conceito sobre esse gap, tá? Então, hoje, por que você foi mudando, Thelma? Porque a minha experiência com as técnicas de palato primário foram me direcionando alguns caminhos muito interessantes. O que eu descobri? Eu descobri que em casos como esse anterior, por exemplo, em que você está vendo uma concavidade, você está vendo uma concavidade. Normalmente, quando os músculos elevadores eles estão bem mesmo organizados entre si, você não vê essa concavidade, você vê uma convexidade, tá? Essa concavidade me mostra que os músculos elevadores, eles não estão tão bem posicionados como eles deveriam estar, porque eu tenho aqui uma concavidade no palato, ok? Vendo isso com as palatoplastias primárias, eu fui tendo a seguinte conduta com relação ao tratamento cirúrgico da insuficiência velofaríngea. Eu sempre realizo uma nasoendoscopia e vou observar todas as estruturas orais, o movimento oral do palato, o movimento nasal do palato. Tá? Se eu observar que eu tenho uma concavidade no palato, eu vou sempre optar primeiro pela repalatoplastia. O que é repalatoplastia? Operar de novo o palato, né? E quando eu tenho operado, eu tenho usado a técnica de Furlow, que foi sabidamente melhor que a de von Langenbeck no projeto Flórida, e a técnica de Summerled, que é uma técnica de dissecção anatômica sob microscopia. Então, basicamente, são essas técnicas que eu tenho usado para reoperar. É como se... a gente não vai falar isso, né? Porque a gente tem um certo orgulho, né? Mas a repalatoplastia é como se não tivesse dado tão certo a palatoplastia primária, por algum motivo. Pode não ter a ver com o cirurgião, pode ser uma infecção, pode ser uma ruptura de pontos. Afinal de contas, trabalhamos na cavidade oral, que é uma cavidade muito contaminada, certo? Então, por isso, muitas vezes, apesar do paciente ser operado por excelentes cirurgiões, nós estamos lidando com uma criança que muitas vezes ela não vai seguir a dieta, ela vai, de repente, comer uma pizza no pós-operatório, a gente já viu casos assim, ela não vai seguir, você pode ter tido uma infecção naquela criança, ou você pode também não ter tido uma técnica tão adequada, ok? Então, várias são as causas de uma palatoplastia não dar certo, não é? E a segunda opção, a última, vamos dizer, aquela que eu vou fazer porque tenho que fazer, mas é aquela que eu menos gostaria, seria a faringoplastia. Nossa, mas ela é perigosa, doutora? Até de forma alguma.
Quando bem indicada, ela é maravilhosa. O que é perigoso não é o carro. O carro, se você deixar o carro, ele não é perigoso. O perigoso é o motorista do carro. Então, a faringoplastia, ela tem que ser bem executada, tem que ser bem indicada, você tem que ter excluído fatores de risco. Por exemplo, se o pacientinho meu, ele tem um terço médio da face bem retruso, né? Ele respira mal. Ele tem uma fissura transforânea, um lado é totalmente obstruído. Eu não devo fazer uma faringoplastia, concordam? Então, nós devemos ter sabedoria para indicar o procedimento. Então, todos esses procedimentos, eles têm que ter indicação. Então, eu vou fazer, sim, quando houver indicação. Quando eu excluir fatores de risco que prejudiquem. Doutora Terumi, acho que a senhora está apresentando alguma coisa que está interferindo aqui na aula. Jennifer? Eu acho que você que tem que arrumar a tua apresentação. Sai e entra de novo para compartilhar a tela, Thelma. Oi? Tá. Terumi, pode sair do apresentar agora? Isso. Agora entra, Thelma, de novo, desculpe. Não, imagina, eu que peço. Sim. Sim, então, como dissemos, a faringoplastia de retalhos, ela, quando bem indicada, ela é bastante favorável, não é? Então, a repalatoplastia, só para dar uma pincelada, nós temos usado a técnica de Furno, que é a técnica de zetaplastia. O Dr. Furno foi um grande profissional que nos ensinou muito no Projeto Flórida, aprendemos a operar a técnica dele com ele mesmo, então isso foi magnífico, foi o inesquecível na nossa vida, um grande upgrade, né? A técnica de Summerled, que é essa que eu mostrei para vocês várias vezes, né? Eu acho tão importante que por isso que eu friso várias vezes. Mostramos na outra aula um vídeo, e agora frisamos novamente a importância da dissecção da musculatura com lâmina fria e do retroposicionamento muscular totalmente preciso, né? E além da faringoplastia de retalho, nós temos a faringoplastia, que não deixa de ser uma esfincteroplastia, que é a faringoplastia de Heinz. Então, vamos supor que você tenha um gap pequenininho de 5 milímetros, e o seu palato realmente é um palato convexo, maravilhoso, você vê que está bem feito, mas o paciente ainda tem um gap. Então, o que nós fazemos? Nós vamos lá atrás na faringe, vamos fazer 2 bracinhos na parede lateral da faringe, no músculo salpingo-faringe. Então, eu levanto esses bracinhos, tá vendo? Levanto um bracinho de um lado e um bracinho do outro, com o músculo constrictor superior do faringe, e faço esses bracinhos se abraçarem. Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi uma esfincteroplastia. Isso aqui... isso aqui vai produzir um ressalto na parede posterior da faringe, isso vai me permitir eu corrigir aquele pequeno gap, entenderam? Então, a técnica de Heinz é uma técnica que serve para gaps pequenos, é uma técnica que eu vou fazer uma esfincteroplastia, né? Muitos autores não consideram, mas ela é uma esfincteroplastia, e quando eu abrir a boca do paciente, se o palato dele for curto, eu vou ver isso, eu vou ver como se fosse uma salsichinha aqui atrás, uma salsicha aqui atrás, onde o meu palato vai se direcionar e encostar. E aqui, olha, vejam, os 2 bracinhos bem unidos, então fica como se fosse, entre aspas, uma pequena adenoide, né? Em que o palato vai encostar e vai conseguir o fechamento. Então, detalhe, esse tipo de faringoplastia é utilizado para gaps menores que 5 milímetros, ok? E que o palato esteja convexo, o palato está funcionando muito bem. Se ele não estiver funcionando tão bem, o procedimento seria outro, certo? Os retalhos faríngeos, que é o que mais comumente nós temos usado,
Então, a técnica utilizada no hospital é exatamente essa técnica de Saveneiro Rosselli. Gente, isso foi para os Estados Unidos, essa técnica começou a ser utilizada nos Estados Unidos em 1938. Olha que antiga ela é. Na verdade, o que é feito? É feita uma emenda entre o palato e a faringe, tá? É feita uma emenda entre o palato e a faringe. Então, nós vamos fazer o retalho na faringe, abrir o palato, uma porçãozinha posterior do palato, introduzir este retalho no palato, Então, o que vai acontecer? Mas não vamos fechar tudo, vamos deixar um buraquinho do tamanho de uma sonda, né? E aí, como que vai acontecer? Então, eu emendei esse retalho, a parte posterior aqui no centrinho nós não fechamos, então não tem isso. Aí eu fecho o palato normal, como se tivesse, assim, acabado a cirurgia. Então, quando você olhar para a cavidade oral do palato, você vai ver um palato íntegro, só que essa faringoplastia, ela está atrás da cavidade nasal. Então, entenderam? Então, o retalhozinho entrou aqui nesse incisão que eu fiz, ele é fechado junto com o palato, eu vou ter 2 orifícios que foram previamente marcados usando uma sonda, é lógico que a sonda não fica aí, o orifício só é usado, a sonda só é usada para fazer o orifício, tá? Depois o palato é fechado normal, como se não tivesse sido aberto. E minha visão nasal é assim, esses 2 buracos, cuja amplitude vai depender do grau de movimento da minha parede lateral. Quanto maior o movimento da parede lateral, maior o orifício. Se minha parede lateral ela vai muito, ela medializa muito, então eu posso fazer um retalho mais estreito, entenderam? Então, a largura do retalho depende muito do meu movimento de parede lateral, tá? E olha que belezinha, e com o paciente falando. Então, os 2 orifícios são fechados com o paciente falando. Uma outra faringoplastia, entenderam? Olha, um orifício e um outro orifício. E aqui o paciente falando. Fecha totalmente os orifícios. Então, a faringoplastia, ela vai colocar um obstáculo entre o nariz e a boca, certo? E esse obstáculo, ele é permanente. Por isso que nós devemos ter muita cautela, não só na execução, no definir, no organizar esse retalho, para que ele não seja um retalho obstrutivo. Porque se ele for um retalho muito largo ou muito curto, nós podemos ter graves obstruções, que podem levar à apneia do sono, que traz muito desconforto ao paciente, certo? Observem que quando o nosso retalho faríngeo, o paciente fala, nós temos fechamento dos orifícios. Em algumas vezes pode não fechar um dos lados, né? Mas nós temos fechamento dos orifícios. Essa é a função do retalho faríngeo. E esse retalho faríngeo é denominado faringoplastia de pedículo superior. Por quê? O retalho é levantado com o pedículo ficando bem no alto. Vamos voltar para mostrar, né? O pedículo do retalho é aqui em cima, ele não está aqui embaixo, ele está aqui em cima. E o retalho foi levantado, ó, e o pedículo ficou superior, tá? Porque também tem um retalho de pedículo inferior que nós não usamos. Por isso que eu nem vou mostrar para não confundir vocês. Quando nós levantamos esse retalho, é muito importante eu falar para vocês que o plano de dissecção do retalho é ao nível da fáscia pré-vertebral. Veja esse branquinho, é uma fáscia na frente da vértebra cervical. Então, qual é o cuidado do cirurgião? Esse plano tem que ser muito, muito, muito preciso. Uma das complicações mais graves da faringoplastia é a mediastinite. O que é isso? É você ter infecção na parte posterior do coração, daquela membrana que envolve o pericárdio, lá atrás, entendeu? Então, vejam a responsabilidade do cirurgião que executa esse procedimento. O plano tem que ser muito acurado, tem que ser preciso para nós não termos essa complicação tão grave, que pode levar o paciente, que pode não, que na maior parte das vezes leva o paciente a óbito, mas ela é muito rara, tá, queridos? Senão não faria também, né? Então, as complicações que podem acontecer de uma faringoplastia seriam as precoces, você ter um sangramento, uma obstrução das vias aéreas respiratórias só momentaneamente, enquanto está inchado, enquanto o paciente tem aquela secreçãozinha no nariz. Uma coisa muito frequente é observar uma dor cervical, porque a dor é referida na nuca, você trabalhou naquela região anterior, pré-vertebral, o paciente vai ter uma dor na nuca. Ou a apneia do sono, na hora que ele está relaxado, está dormindo, o retalho, o paciente, por exemplo, era gordinho e fez uma faringoplastia. Aí o paciente tem aquela dificuldade respiratória. Por isso, em pacientes que sejam
pacientinhos obesos ou acima do peso, eu não faço faringoplastia. É regra no nosso serviço. Para fazer uma faringoplastia, o paciente tem que respirar bem, ele tem que ter peso normal e ele não pode engordar depois. Nós não fazemos em pacientes acima do peso, porque é fatal que ele vai ter problema para respirar depois disso. As complicações tardias podem ser a deiscência da cirurgia, continuar com a apneia do sono, distúrbio respiratório grave, ronco, hiponasalidade, tão significante que às vezes a gente é obrigado a tirar o retalho faríngeo. Entendeu? Então, é muito importante a gente delinear adequadamente para que nós não tenhamos que sacrificar um retalho faríngeo, porque essa seria a posição, uma situação em que o paciente fica muito infeliz, não é? E aí ele tem que, às vezes, até partir para a prótese de palato. Agora, eu quero mencionar, esse slide é um slide da doutora Marinês e do doutor Homero, que colaboraram comigo numa aula que eu dei fora, para dizer para vocês que quando o diagnóstico cirúrgico secundário ele é duvidoso, o paciente já operou várias vezes, a estrutura velofaríngea não tem movimento de laterais, ele é um paciente que não pode operar, ele tem problema cardíaco grave, o paciente também não tem entendimento adequado para fazer a cirurgia secundária pode ser feita, mas não agora, porque ele tem um retrusão de terço médio, ele precisa fazer primeiro uma cirurgia ortognática, e a fenda é ampla demais. Aí nós vamos, então, para os nossos amados, idolatrados colegas da prótese de palato, que vão, com uma sabedoria incrível, construir aparatos incrivelmente, assim, artísticos, né? O doutor Homero é um exemplo disso, de um cirurgião dentista, simplesmente um grande artista, que opera ele, doutora Marinês, verdadeiros milagres, e doutora Melina, doutora Dani, né? Todo esse pessoal da equipe da prótese de palato, que vão produzir verdadeiros milagres, que vão nos ajudar, vão ajudar o nosso paciente a resolver aquele problema que cirurgicamente nós não conseguimos resolver. Mas tem um detalhe também. Muitas vezes, esses nossos colegas milagrosos usam próteses que ajudam o palato a desenvolver, como se fosse uma musculação do palato. O palato desenvolve movimento de laterais, e aí, um belo dia, o doutor Homero, a doutora Marinês, dona Dani e Melina chegam e falam, olha, Thelma, nós diminuímos muito a prótese, viu? O bulbo está bem pequenininho, dá para fazer uma faringo? Aí nós vamos lá e vamos executar um procedimento que eu chamo faringo sob medida. Quando eu vou fazer uma faringoplastia em um paciente que fez uma redução de bulbo e agora ele está em condições cirúrgicas. Então, veja como o nosso trabalho precisa de amigos, colegas, pessoas que a gente admira para executar esse serviço. Então, nós aqui não tínhamos como fazer nada, porque o paciente não tinha nenhum movimento, ele foi para a prótese de palato, houve redução de bulbo e aí nós fizemos uma faringoplastia. Ok? Então, quando vai para uma redução de bulbo, não é para o paciente ficar para sempre com a prótese. Isso a gente sempre frisa. Ele vai usar a prótese até o dia em que ele puder evoluir para uma cirurgia, ok? Então, às vezes, o tratamento é expectante. Uma criança que está retrusa, terço médio bem retruso, eu vou fazer uma faringo nessa criança? Não. Eu posso encaminhar para a prótese palato, tentar dar um movimento para essa criança e, no futuro, depois de uma cirurgia de avanço, de maxila, eu poder fazer essa cirurgia, ok? Então, a principal meta do tratamento da disfunção velofaríngea. Então, todos os profissionais que gerenciam a insuficiência velofaríngea concordam que a principal meta seria eliminar a hipernasalidade e emissão de ar nasal, sem causar hiponasalidade e obstrução das vias aéreas, de forma a melhorar o potencial para uma fala normal. Então, o que nós queremos? Não é uma fala melhorada. A gente quer uma fala aceitável ou normal. Esse é o nosso objetivo. Aliás, a gente quer o normal, essa é bem da certeza. Agora, para medir esse resultado, com certeza é a doutora Marinês que vai falar para vocês sobre isso, na aula da doutora Marinês, porque essa medida ela é feita através de métodos que as fonos usam, né? Sendo que a avaliação perceptiva auditiva da nasalidade da fala é um dos mais importantes, mas isso eu deixo para minha querida amiga, colega e profissional, doutora Marinês, que vai falar muito bem para vocês como nós fazemos essa análise de resultado, ok? Existem vários protocolos, e a minha querida doutora Marinês, que me ajudou com esses protocolos para que eu apresentasse no Congresso de Cirurgiões, deixo para que ela fale sobre isso, e quero dizer para vocês também que o Brasil está envolvido numa força-tarefa, justamente visando resultados, né? E aqui eu vou mostrar para vocês só apenas 2 casos, eu tenho tempo ainda, Jennifer?
Doutora, tá bem pouquinho, porque já passamos 5 minutos. Ah, sim. Então, eu vou falar bem rápido. Esse caso 1 é o caso de uma criança do sexo feminino que tinha uma submucosa clássica, tá? Então, ela tinha uma nasalidade hipermoderada. O que aconteceu com essa criança? Nós observamos que ela tinha essa insuficiência verofaríngea, esse V aqui, né? Esse palato côncavo, e a cirurgia que nós indicamos para ela foi uma cirurgia secundária com a técnica de Summerled. Infelizmente, eu não tenho os resultados depois dela para mostrar para vocês, mas só para mostrar que pela NASO nós definimos essa conduta, a fala dela ficou normal, de moderada passou para normal, e foi um grande êxito, usando uma repalatoplastia pela técnica do Summerled. Esse aqui é um outro caso de uma criança que tinha uma fissura submucosa, já havia sido operada, feito uma velo intravelar, von Langenbeck. E aí nós partimos, olha, era assim a velo intravelar von Langenbeck. Foi um outro caso que nós indicamos uma repalato pela técnica de Summerled. Então, queridos, olha aqui, como se apresentava, tá vendo? Mesmo operando com von Langenbeck, a criança tinha essa diástase dos músculos elevadores, né? E aqui ela também usou prótese de palato, né? Então, são casos, queridos, que a gente tem orientado que a faringe sob medida, a gente vai medir a prótese e o tamanho a largura do nosso retalho faríngeo é exatamente o tamanho dessa prótese. Quero agradecer a todos vocês por terem assistido essa aula, agradecer muito a doutora Marinês, a doutora Jennifer, a doutora Homero, que são a futura doutora Gabriela Perearo, que é uma grande amiga, uma excelente profissional, que sempre está colaborando comigo em todas as atividades. Então é isso, muito obrigada a todos vocês, uma boa tarde, queridos, é um grande prazer estar com vocês. Finalizei, gente. Doutora Thelma, obrigada pela aula, brilhante, como sempre, e a gente vai pedir para os alunos colocarem as perguntas no fórum, né? Tem que ser aberto o fórum para essa disciplina, para a doutora Marinês poder entrar daqui 5 minutos. Vocês têm 5 minutos para ir ao banheiro, pegar uma água e voltar para a telinha, gente. Profa Marinês, você está pronta? Quer testar teu primeiro slide? Eu não estou ouvindo você. Microfone. Oi. E agora? Tá me vendo? Estou vendo e ouvindo. Quer testar a tela? Porque se der problema... Perfeito. Tá perfeito. Tá? Tá ótimo. Vamos dar só mais uns minutinhos, que assim o pessoal vai para o banheiro, tá? Pega uma água, um chazinho. Eu já tô preparada. Então, tá bom, já volto em 3 minutinhos. Tá. Nós estamos vendo uma tela do computador da técnica fluxo-supressão. É a tua, Marinês? O quê? Estou vendo uma tela... Você Minha. saiu da aula, né? Tá. Isso aí. Tá bom.
Esperar mais uns minutinhos, que começa às 15. Certo. Ah, tem 4 minutos ainda. Deixa eu dar tempo para o pessoal. Você quer testar som, Marinês? Você vai usar som? Não, eu não vou usar som, Gê. Tá ótimo. É melhor, porque daí a gente não tem aquele problema, né? Então, você sabe que assim, todas as minhas aulas têm muito som. E eu teria que fazer uma varredura daquilo que dá ou não dá para mostrar na aula, entendeu? Por causa de ser remoto. Então, os sons nós vamos deixar para uma próxima oportunidade. Eu estou usando alguns, mas eles são de imitações, mas dá Então. uma boa aula também. Né? E essa coisa do presencial e do remoto, a gente, como você sempre diz, né? A gente tem que prestar atenção em muitos detalhes que no presencial a gente, né? É o material que pertence ao paciente. Esse é o grande problema, né? Porque, assim, a gente não gosta que as nossas aulas, as nossas coisas viralizem, mas isso é uma coisa. Agora, o paciente acabar em algum lugar, né, é algo que abre um precedente aí legal, né, inclusive, né, muito, muito grave. A gente não tem feito. Vou fechar minhas janelas, tá muito barulho aqui. Até enquanto eles estão voltando, faltam 2 minutinhos, os alunos estão aí presentes, estão nos escutando. Nós tivemos um problema com os questionários. A gente pensou em fazer um questionário, né, que pode ser refeito, e que a gente combinou que ficaria aberto 2 semanas, né? É o prazo que a gente pensou que daria certo, para vocês ouvirem as aulas, lerem um material, responder o questionário, pensarem um pouco, tem 2 semanas para rever o questionário, né, se quiser. Mas eles se misturaram e começou a sumir questão, eu não sei o que está acontecendo. Então, só avisando os alunos que alguns já responderam o primeiro questionário, o segundo não vou conseguir abrir hoje, e nós vamos ter que rever os 2 questionários e descobrir o que estamos fazendo errado, que eles estão se comunicando. Pergunta de um vai para o outro, tem pergunta que some. Se a Diúlia, obrigada, Diúlia, não tivesse mostrado isso, a gente não teria nem percebido, né, na verdade. Mas eles estão fazendo uma interface aí entre as perguntas, uma verdadeira mistureba. Tá? Então, quem já respondeu, respondeu. Depois a gente abre de novo para responder de novo. É o primeiro, tá? E agora, quem não respondeu ainda, espera um pouquinho a gente arrumar, tá bom? Professora Marinês, pode projetar a sua tela? Falta um minutinho ainda. Espera aí, vamos esperar certinho, senão o aluno não entra. Acho que ninguém saiu, mas eu não estou olhando, não fico fazendo chamada, então, né, não dá nem para... O pessoal fecha o vídeo, então a gente não sabe se eles estão olhando, se eles foram no banheiro tomar uma água, já voltaram.